E queria chamar nosso querido evangelista Edson Teixeira. E ele melhorou bastante depois que casou com Loruama. Ele é casado com uma menina maravilhosa. Levante a sua mão para cá e diga: Senhor, eis aí o teu instrumento, o teu vaso, para transmitir a tua palavra para nós. Abençoa-o, ó Espírito Santo. Revela a tua palavra que tu mandastes escrever para as nossas vidas. Amém. Salva de palmas para Jesus. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero ler duas porções bíblicas com vocês. A primeira está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Lucas escreveu duas porções escatológicas no seu Evangelho. Uma está no capítulo 17, a outra está no capítulo 21. Mas eu vou pensar com vocês em duas porções bíblicas, uma no Novo Testamento, uma no Antigo, e a do Novo Testamento é essa, em Lucas 17, quando o Senhor Jesus começa a falar sobre o futuro escatológico da igreja e da humanidade, e ele usa duas gerações para dizer que assim como aconteceu nessas gerações, também iria acontecer na vinda do Filho do Homem. Ele fala de uma geração antediluviana e ele fala de uma geração pós-diluviana. E aqui em Lucas 17, você vai perceber a partir do versículo 26, que Jesus está falando dessa geração antediluviana, dizendo: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quais são as características que existiam na geração antediluviana? Jesus diz: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Você percebe que as características que Jesus usa na sua ministração sobre a escatologia, ele não usa nenhuma das características que nós encontramos em Gênesis 6, que são as marcas da geração antediluviana. Lá em Gênesis 6, a violência, a maldade, o homem perverso, sua natureza é maligna desde o seu nascimento, a terra estava corrompida. Jesus não usa nenhuma dessas características, que são coisas ilícitas. Todas as características que Jesus usa para descrever o modus vivendi da geração antediluviana são características lícitas. Ele diz que comiam e bebiam. Quem aqui come e bebe? Todos nós comemos e bebemos. Diz o texto que eles casavam e davam-se em casamento. Qual é o problema nisso? O pecado é se entregar à fornicação. O casar e o dar-se em casamento é um mandamento bíblico, diz o apóstolo Paulo. Se não pode conter-se, que casem-se, porque casando não estão pecando. Deus estabeleceu o casamento. O texto diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e tomou e destruiu a todos. Então Jesus não está falando de características negativas. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Depois, no versículo 28, ele fala de uma característica de uma geração pós-diluviana, e também Jesus explica as marcas do modus vivendi dessa geração. No versículo 28 ele diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam,
vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. E ele diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As características dessa geração pós-diluviana, que é a geração de Gênesis 18 e 19, de Sodoma e de Gomorra, também não são descritas por Jesus da forma como é descrita lá no Gênesis. Jesus não fala da sodomia, Jesus não fala da perversão sexual que existia naquela geração, Jesus não fala do quão grandes pecadores eles eram, conforme diz o relato do Gênesis. Jesus também fala de coisas lícitas que marcaram essa geração. Eles bebiam, comiam, eles compravam, eles não roubavam, eles compravam, e eles vendiam. Eles não eram assaltados, eles vendiam, eles plantavam, eram pessoas trabalhadoras, eles edificavam, estavam envolvidos com o progresso da sociedade na qual eles estavam inseridos. Então Jesus não fala, na verdade você vai perceber aqui que tem uma diferença dessas duas gerações. Na geração antediluviana você vai ler as expressões casavam e davam-se em casamento. Na geração pós-diluviana você não lê essa frase de que eles casavam e eles davam-se em casamento. Isso não existia na geração pós-diluviana, visto que eles eram tomados de uma sociedade homossexual. Eles viviam, as mulheres viviam aquilo que Paulo diz em Romanos 1, pervertendo o seu ciclo natural de ter o relacionamento sexual de mulher com homem. Agora são mulheres com mulheres, homens com homens. Por isso não existia casamento, não se davam em casamento, não é escrita essa expressão na geração pós-diluviana, porque é uma geração onde vive homem com homem, e é uma geração que na verdade já estava condenada à destruição, porque uma geração de homossexual é simplesmente isso, uma geração. Ela nunca vai existir numa outra geração, porque homem com homem não produz filhos, mulher com mulher não produz filhos. Essa geração já estava condenada à destruição. Era tão pervertida essa área na vida deles, que quando os dois anjos do Senhor entraram em manifestação teofânica, em figuras humanas, na casa de Ló, os habitantes de Sodoma e Gomorra foram à casa de Ló e disseram: tire para fora esses homens para que o conheçamos. Essa palavra o conheçamos é para que tenhamos relacionamento sexual com eles. E Ló pega as suas filhas virgens, que não tinham conhecido jamais homem algum, e diz: aqui estão as minhas filhas virgens, não abusem desses homens, tomem as minhas filhas. E esses homens disseram: não queremos essas mulheres, não queremos ter relacionamento sexual com mulheres, nós queremos conhecer esses homens que estão dentro da sua casa. Então Jesus, ele não fala sobre esse movimento homossexual em Sodoma, mas ele omite aqui essa expressão casavam e davam-se em casamento, mostrando para nós que isso não era a prática daquela sociedade, e que aquela sociedade já estava de verdade condenada à destruição. Na verdade, nós pregamos que Deus destruiu o mundo com o dilúvio, e que Deus destruiu essas civilizações do Vale Sagrado e as cidades circunvizinhas a Sodoma e Gomorra. Mas na verdade Deus não destruiu o mundo. Se Deus quisesse destruir a humanidade no dilúvio, Deus não mandaria Noé construir uma arca. Quando Deus manda Noé construir uma arca, Deus está dizendo: eu quero preservar a humanidade, porque a humanidade já está destruída, mas em você, através da arca, eu preservo a humanidade. Então o dilúvio não veio para destruir o ser humano, o dilúvio veio para preservar a humanidade. E essa é a razão porque eu e você estamos aqui. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Amém. Quando você lê
o profeta Ezequiel, ele vai concordar com Jesus, e ele vai dizer que essas duas gerações foram destruídas por causa da prosperidade, por causa da abundância que existia nesses lugares. Ele está dizendo que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Não existe nada de errado nessas características. O grande problema é que faziam tudo isso sem Deus fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Eles compravam e vendiam, mas sem consultar Deus. Eles casavam e davam-se em casamento, mas Deus não era bem-vindo nessas ações. Eles edificavam e plantavam, mas Deus não fazia parte dessas atividades de ambas as gerações. Eram gerações secularizadas, eram gerações hedonistas, eram gerações que viviam só para si. Deus não era bem-vindo em nenhuma dessas gerações. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, você vai ler lá, e ele vai dizer no versículo 49, qual foi a transgressão de Sodoma e Gomorra. Ele diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Primeiro, soberba. Segundo, fartura de pão e próspera tranquilidade. E terceiro, nunca amparou o pobre e o necessitado. Essa é a razão porque Deus mandou o juízo sobre esta geração de Sodoma e Gomorra. Não é porque lá existia o mal. Preste atenção nisso. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra porque lá existia o mal, porque se assim for, Deus não pode perdoar a nossa geração, e de forma alguma poderia ter perdoado as gerações que foram antes de nós. Deus não destrói Sodoma e Gomorra por causa da presença do mal que lá existia. Deus destrói essa geração por causa da ausência do bem. Lá não existia o bem. Não foi a presença do mal que trouxe a ira de Deus sobre aquele povo, foi a ausência do bem. Leia Gênesis 18, veja Abraão prostrado diante de Deus. O Senhor fica com Abraão, os dois anjos vão a Sodoma e Gomorra para destruir essas civilizações. Abraão se prostra e ele diz: espera aí, Deus, não fará justiça o juiz de toda a terra? Destruirá o Senhor o justo com o ímpio? O Senhor não é o juiz justo e reto? E Deus diz: sou sim. Longe de mim destruir o justo com o ímpio. Eu não sou injusto, eu sou um Deus justo. O que você quer, Abraão? E Abraão começa a interceder. E Abraão disse: Deus, se o Senhor encontrar 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai poupar, o Senhor pouparia essa geração por amor a esses 50? E o que é que Deus diz a Abraão? Mas é claro, se eu encontrar o bem lá, se eu encontrar 50 justos nessa geração, eu poupo toda essa geração. E o Abraão sabe que não tem 50 justos em Sodoma e Gomorra. E o Abraão continua orando, ele diminui um pouco, ele diz: Deus, se o Senhor achar 40 justos em Sodoma e Gomorra, por amor a esses 40, o Senhor poupa toda essa geração. E Deus diz: sim, Abraão, mas é claro, me mostre 40 justos nessas civilizações, que eu vou preservar, eu vou guardar. E o Abraão sabe que não tem 40, e ele diz: Deus, ainda que eu sou pó e cinza, eu me atrevo a ir um pouco mais longe. Se o Senhor encontrar 20 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria cidades? Deus diz: não, eu não destruiria. Deus, eu me humilho ainda mais, não se acenda a sua ira contra mim, mas se o Senhor achar 10 justos, só 10, o Senhor destrói. Deus diz: não, me mostre 10, me mostre 10, e por amor a esses 10 eu não destruo. Então essa geração não foi destruída por causa do mal que estava lá. Essa geração foi destruída porque não existia o bem, não tinha gente comprometida com o reino de Deus, não tinha gente comprometida com a justiça,
Era uma geração próspera, era uma geração que comprava, que vendia, que plantava, que edificava, mas não existia agenda para Deus. Eles viviam independente de Deus, e aí começaram a se desenfrear, se tornaram capitão do seu próprio destino, se tornaram senhores das suas próprias vidas. E aí esses pecados sexuais que é descrito são apenas consequência dessa grande ausência de Deus no coração dessa geração. E Deus sabe aonde Abraão quer chegar, mas o Abraão para no 10, porque o Abraão sabe que nem o sobrinho dele que está lá, pode ler lá, nem o sobrinho dele conseguia fazer alguma coisa. Estava lá só um homem. E Deus sabia onde Abraão queria chegar. E quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, sabe o que diz em Gênesis 19? Lembrou-se Deus de Abraão e tirou o seu sobrinho Ló da destruição. Não diz a Bíblia que Deus se lembrou de Ló, porque se fosse por Ló ele seria carbonizado também. Lembrou-se Deus de Abraão. Deus sabia onde Abraão queria chegar, 50, 40, 30, 20, 10. O Senhor sabe aonde eu quero chegar. Se não tem como poupar esse povo, então tire o meu sobrinho de lá. Muitos de nós estamos aqui louvando a Deus, sabe por quê? Um avô, um tio, um pastor, alguém prostrou-se diante de Deus e diz: Deus, tem misericórdia, guarda, protege. É o poder da intercessão. E antes que esse mundo seja destruído, chegará a hora em que o pai vai responder à oração do filho. Deus retirará o seu povo desta terra e levá-los-á para a glória. Eu acredito nisso de todo o coração. A segunda porção bíblica que eu quero ler com vocês, Gênesis 4. Venha comigo, por favor. Gênesis capítulo 4. Eu não vou pensar sobre a geração pós-diluviana, mas um pouquinho com vocês sobre a geração antediluviana em Gênesis 4. E a minha intenção, com a graça de Deus, é mostrar para você que todo fim está no começo, que todo o Apocalipse está no Gênesis 4, que tudo que nós estamos presenciando está aqui em Gênesis 4, nessa geração antediluviana. Você vai ler no versículo 17 que o Caim coabitou com uma mulher, ela concebeu e deu à luz um filho chamado Enoque. E o texto diz que Caim edificou a primeira cidade que a humanidade, ou que a história pode conhecer, uma cidade com o nome de Enoque. Ele dá o nome a essa cidade em homenagem ao seu filho. Ele começa a construir uma civilização. Vocês sabem que o problema de Caim, muita gente pergunta: quem que é essa mulher aí, rapaz? Isso existia? Você vai ler na Bíblia, em Gênesis 3,16, que Adão e Eva, após pecarem, Deus diz à mulher: agora você vai dar à luz com dores. O que dá a entender é que Eva dava à luz com parto natural, não é parto normal. Eu fui ver a minha esposa, eu fui participar do parto normal da minha filha mais velha. Se aquilo ali for normal, eu estou perdido. É anormal, né? Parto normal. A Eva tinha parto natural, não sentia dores nenhuma. E aí você vai ver no versículo de número 20 de Gênesis 3 que o Adão dá um nome para sua mulher de Eva, porque diz o texto que ela era a mãe de todos os seres viventes. Algumas traduções falam de todos os seres humanos. Eva não era a mãe do elefante, nem do boi, nem do jacaré, nem da girafa. Ela era a mãe dos seres humanos. Quando você lê em Gênesis 5 e no versículo 4, versículo 3 e versículo 4, você vai perceber que eles tiveram filhos e filhas. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e a cultura judaica diz que eles tiveram 60 filhos. Eles tiveram 33 mulheres e 27 homens. Isso está no Talmud, isso está na cultura judaica. Eles disseram que foram 33 mulheres e 27 homens. Então desde o começo do Gênesis as mulheres sempre nasceram em número maior. Tem uma pesquisa lá em São Paulo que disseram lá esses dias, eu estava ouvindo,
que se todos os homens do estado de São Paulo se casarem, e o camarada brincava dizendo assim, até aquele que você olha e diz assim, esse cara é tão feio que não vai casar nunca. Ele disse, se até esse camarada feio casar, o esquisitão, o torto, até ele, se ele casar, a pesquisa diz que ainda sobram 1.600.000 mulheres solteiras no estado de São Paulo. Então você que é casada, louva a Deus por essa coisa que Deus te deu, porque o povo vai lutar por isso, as mulheres vão brigar. Essa coisa esquisita que Deus te deu aí, louve ao Senhor por isso. Vai chegar a profecia de Isaías 4, que 7 mulheres solteironas vão dizer para um cara, tira o nosso opróbrio, nós nos sustentaremos, não precisa pagar as nossas contas, apenas tire o nosso opróbrio de solteirona, casa com a gente. O cara vai casar com 7. Claro que isso não é para nós, né? É uma profecia para o outro lado lá, não é bem-vindo para nós, né? Mas o Caim casa com uma irmã dele, e o problema de Caim é a presença de Deus. O problema da geração antediluviana e o problema da geração pós-diluviana chama-se presença de Deus. A presença de Deus incomoda. A presença de Deus exige mudança. A presença de Deus exige compromisso com a justiça. A presença de Deus não deixa você viver de qualquer forma. Para você pecar, você tem que dar as costas para a presença de Deus, porque ninguém consegue pecar na presença de Deus. Você precisa dar as costas para Deus para pecar. Você precisa resistir o Espírito Santo. Você precisa abrigar o pecado no seu coração e colocar Deus para o lado de fora para você pecar, porque na presença de Deus a sua consciência é transformada, os seus joelhos tremem, o seu coração é quebrantado. Na presença de Deus é lugar de santidade. E a presença de Deus faz mal para Caim. Deus diz, Caim, faz igual ao seu irmão, cara, eu te dou mais uma chance. Seu irmão foi aceito, você não. Não precisa ficar com a cara irada, não precisa ficar com ódio no coração. Vá e proceda da mesma forma que o seu irmão, e você vai ser aceito. Em Gênesis 4, 7 e 8, Deus diz, porque o pecado jaz à porta, mas cumpre a você dominá-lo. Mas se você não dominar e abrir a porta, saiba, se o pecado entrar, eu tenho que sair. Se você abre a porta para o pecado e você deixa o pecado entrar, você me perde. E saiba que se o pecado entrar, não é mais você que vai ter domínio sobre ele, agora é ele que vai dominar você, porque eu estou saindo da jogada. E o Caim não quer nem saber de Deus. Ele mata o seu irmão, e Deus pergunta, cadê o seu irmão? E ele diz, sou eu lá o tutor? Não é o Abel que é o seu queridinho? Não é o Abel que é o seu favoritinho? Não é o Abel que o Senhor o aceitou? O Senhor deve muito bem saber onde é que está o seu amado, o Abel. Eu sou lá tutor do meu irmão. Ainda zomba de Deus. Então Deus tem que dizer, o sangue do seu irmão clama a mim. Por que você fez isso? Agora você vai ser um vagabundo, você vai ser um fugitivo na terra. Olha as marcas de Caim, vagabundo e fugitivo. E aí ele diz, não, Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. O Senhor não pode fazer isso comigo, porque se alguém me encontrar, vão me matar. E Deus diz, então eu vou colocar uma marca em você. Eu vou te marcar, não esqueça, ele tem uma marca. E ele tem uma marca que não foi o diabo que colocou, ele tem uma marca que foi Deus quem colocou. Caim vai criar uma civilização em cima de uma marca que ele adquiriu na presença de Deus. Essa marca é que vai trazer toda a prostituição, toda a perversão de uma sociedade, porque ele é um homem que tem uma marca. E nós sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos uma sociedade que vai se levantar no Apocalipse 13, de um homem que também tem uma marca, e de um homem que vai se assentar no lugar de Deus, de um homem que vai, quando fala anticristo, não é que ele é contra Cristo, é tomar o lugar de Cristo, de um cara que vai se assentar como o Cristo, e de um cara que vai ter uma marca, que vai criar uma sociedade que vai dominar e manipular o mundo por causa de uma marca.
Então não se esqueça disso, por favor. Caim começa essa sociedade, mas você vai perceber que ele diz assim: eu me esconderei sempre da tua presença, eu serei fugitivo da tua presença. Tem a ver com a presença de Deus. E no versículo 16 diz: Caim retirou-se da presença de Deus. Não foi Deus que o expulsou de sua presença, foi Caim conscientemente, querendo ser um praticante da iniquidade. Ele diz: eu me retiro de sua presença, e ele sai. E aí ele começa uma civilização. Nós não temos nenhuma evidência arqueológica sobre essa cidade mais antiga do mundo, chamada Enoque. Nós sabemos que um dos motivos foi por causa do dilúvio. O dilúvio que dominou toda a terra, não deixou nenhum vestígio da cidade de Enoque, e mudou até também as fluentes do rio que Deus tinha plantado ali no Jardim do Éden, que eram 4 braços, e hoje nós só temos 2, que é o Eufrates e o Tigre. Os outros 2 rios nós sabemos que não existem mais, talvez por causa do dilúvio ter mudado o aspecto geográfico daquela região. Mas o Caim sai, e diz o texto que ele começa uma cidade, ele edifica uma cidade, e aí vão lhe nascendo os filhos. Veja o versículo 18, por favor. Ele tem um neto, e ele dá um nome ao neto de Meujael. Vocês sabem que El significa Deus, Israel, Gabriel, Emanuel. El significa Deus, Samuel. E Meuja significa cortado, Meuja significa banido, Meuja significa apagado, extinguido, Meuja significa desapareceu, sumiu. É uma coisa que foi cortada e que não se tem mais contato. Meujael. Quando nasce um dos seus netos, na civilização que ele está levantando, é como se ele dissesse: Deus, eu vou criar uma civilização aonde a tua presença não é bem-vinda. Eu vou criar uma sociedade onde tua presença não é bem-vinda. Meujael, Deus foi banido. Uma tradução hebraica mais radical diz assim: assassinado, morto, executado. É uma das palavras mais fortes, a palavra Meuja, executado. Seria como que a morte de Deus. A primeira característica da civilização de Caim é a morte de Deus. Deus não é bem-vindo neste lugar. Meujael. Olha para a nossa civilização hoje, olha para o sistema que nós estamos vivendo. Leia os livros de filosofia, frequente por um tempo as universidades e as faculdades, e você vai perceber que é exatamente isso que eles estão declarando. Os princípios de Nietzsche, a filosofia de Nietzsche, as 3 máximas de Heráclito, elas se tornaram populares hoje. Não existe espaço para o sobrenatural, não existe lugar para Deus. Se tiver um outro correndo aí seria bom. Não existe lugar para a presença de Deus. Olhe para as nossas vidas. Eu estava aqui em Brasília alguns anos atrás, lendo a minha Bíblia, e um senhor sentou do meu lado, muito bem arrumadinho, bem gravatado, bem vestido, e ele me viu lendo a Bíblia. Minha Bíblia parece um arco-íris, toda colorida, e eu estou o tempo todo anotando, marcando. E ele olhou para mim e disse assim: o que é que você está lendo, moço? Desculpa te interromper. E eu disse: eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E esse senhor deu uma risadinha meio que sarcástica e disse assim para mim: você não sabia que esse livro é um livro ultrapassado? Você não sabia que Deus morreu? Na hora que ele falou para mim: você não sabia que Deus morreu? Eu já sabia, esse é um discípulo de Nietzsche. Eu disse assim para ele:
o senhor tem lido muito Nietzsche, né? E ele disse sim. Eu falei para ele, eu também. Eu tenho lido Gaia, a Ciência, eu tenho lido o Anticristo de Nietzsche, eu tenho lido Quando Nietzsche Chorou, As Profecias de Zaratustra, eu tenho lido esses livros também. Ele disse, você leu esses livros? Eu falei, todos eles. E ele disse, então você sabe que Deus morreu? Eu falei assim para ele, escute meu senhor, o que o senhor faz? Ele disse, eu sou professor da Universidade Católica de Brasília. Eu disse para ele assim, escute, o senhor sabia que o Nietzsche era um precursor do Anticristo? E ele disse assim, como assim o Anticristo? Eu falei, o senhor não leu o livro de Nietzsche? O senhor não sabe que o Anticristo de Nietzsche é um super-homem que vai se manifestar na Terra? Nietzsche escreve isso no livro dele chamado O Anticristo. Nietzsche diz o seguinte, idiota foi o homem que disse que Deus é Espírito. Quando você lê João 4, você sabe quem foi que disse que Deus é Espírito? Jesus Cristo disse que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nietzsche está dizendo, não existe nada no mundo espiritual. O homem é o centro, é o humanismo. O homem é a solução para os seus próprios problemas. A religião é um engodo, é um engano. As pessoas não conseguem resolver os seus próprios problemas, então tem que se criar a ideia de Deus. Deus não existe, Deus morreu. Deus é fruto da imaginação de homens deprimidos, que não queriam encarar as suas próprias dificuldades e resolver os seus problemas, então inventaram a religião, inventaram Deus. Deus morreu. E eu disse para ele, você sabe que num dos capítulos do Anticristo de Nietzsche, ele diz que ele está aguardando um homem, e esse homem de Nietzsche vai ser chamado de o super-homem. O super-homem, o homem que vai ter uma capacidade intelectual, que vai ter uma capacidade de sabedoria, de comunicação. Ele vai ter uma capacidade de falar, de convencer as pessoas de tal forma que todos vão ficar vidrados nele. E Daniel 11 e Apocalipse 13 diz que ele será o centro. Ele será o centro, ele será o super-homem. Um sistema financeiro mundial, um sistema econômico mundial, um sistema político mundial. Ele vai ser o centro de tudo. A resposta para o problema do ser humano vai ser o Anticristo, o super-homem de Nietzsche. E ele disse assim, eu não tinha olhado nessa perspectiva. Eu disse, mas ele é um precursor do Anticristo, e todos aqueles que seguem a sua filosofia. E aí ele arregalou os olhos para mim e disse assim, como assim? Eu disse, Nietzsche está falando a verdade. Ele disse, como assim? Você acabou, Nietzsche está falando a verdade? Eu falei, tá. Levei esse senhor a Lucas capítulo 18 e o versículo de número 8 e mostrei para ele. Jesus está dizendo, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé? Quando o Filho do Homem voltar, porventura ele vai achar fé na terra? E eu perguntei para esse professor, não seria um prenúncio de que realmente vai existir a morte da fé? As pessoas vão deixar de acreditar, as pessoas vão deixar de crer. Aí levei esse senhor ao apóstolo Paulo em Timóteo, as cartas pastorais. Timóteo 4 versículo 1, o Espírito Santo nos diz expressamente que nos últimos dias haverá a apostasia da fé. As pessoas vão abandonar a fé. As pessoas não terão mais desejo de ouvir falar de Deus. Deus vai ser um incômodo, porque a presença de Deus vai mexer com a nossa comodidade. Não queremos mais Deus. Vai existir uma apostasia. Muita gente que crê vai deixar de crer. Capítulo 4 da segunda carta, Paulo diz, nos últimos dias os homens não suportarão mais ouvir a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, não suportarão mais a palavra de Deus, vão juntar para si mestres que lhes ensinarão vãs filosofias e se entregarão às fábulas. Vai existir um reavivamento de fábulas e de filosofias para tentar negar a verdadeira fé. E fui mostrando para esse camarada
O naufrágio da fé de Timóteo capítulo 1, pessoas que estão com o seu barco no rio da vida, no mar da vida, crendo em Deus, mas surge algum vento, algum problema, essas pessoas naufragam, elas vão para o fundo, não creem mais em Deus, não confessam mais a Deus, Deus morreu para eles, a fé morreu, a Bíblia morreu, o Espírito Santo morreu, não existe mais nada, o homem é o centro de todas as coisas. Cheguei para ele, e ele já estava com um zoião todo arregalado, e vocês sabem como é que eu falo com muita euforia. Levei para 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu digo, está aqui, ó, o anticristo inicie, o mistério da iniquidade já opera, todavia há um que o detém, aquele que detém o filho da perdição ainda está na terra, a presença do Espírito Santo na igreja, mas um dia o filho da perdição se manifestará, e ele se assentará no templo de Deus, e sabe o que diz o texto? Ele se levantará contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adora. Vai ser anulada a fé. Não vai existir fé em nenhum ídolo, não vai existir fé em nenhum Deus, não vai existir fé em nenhuma divindade. É o humanismo que vai tomar conta da humanidade, aonde nada do mundo sobrenatural existe para essa civilização. Nada do mundo espiritual, nenhuma intervenção divina, nenhum agir de Deus, não vai se orar a Deus, não vai buscar a Deus, porque o homem é a solução de tudo. E mostrei para ele vai se assentar no templo de Deus, e ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e adora, porque ele quer ser o centro de todas as coisas. E aí chamou lá no fone lá, atenção passageiros do voo, não sei o que lá e tal. E aí ele pegou e disse, puxa, esse é o meu voo, eu tenho que me retirar. Eu falei, peraí, antes do senhor se retirar, deixa eu só mostrar mais uma coisa para o senhor. Eu mostrei para o senhor que vai existir apostasia, que vai existir a morte da fé, que as pessoas vão naufragar na fé, que vai existir um monte de coisa errada, que vai se levantar o anticristo, que vai acabar com a fé na terra. Mas escute, olha o que Paulo diz no versículo 7 aqui: eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu disse para ele, há um grupo de pessoas na terra que não perderão a sua fé. Eu guardei a minha fé, e desde já a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Levante as suas mãos e glorifiquem a Deus, glorifique o Senhor Jesus. E Ele vai voltar, queira o diabo ou não, Ele vai voltar, queira o anticristo ou não, Ele vai voltar. Creia os pastores modernos do teísmo aberto dizerem que a vinda de Jesus é uma utopia, que não vem coisa nenhuma, queira eles ou não. Os anjos disseram em Atos 1, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, Ele há de voltar do mesmo jeito que o viste subir. Ele vai voltar, queira os homens ou não, Jesus vai voltar, vai estabelecer o seu reino de justiça sobre essa terra. Deus foi extinguido. Esses dias uma mãe chegou para mim, ora pela minha filha, missionária. E eu disse, por quê? Obrigado. Eu perguntei por quê, o que está acontecendo? Que a minha filha agora foi para a universidade. Ai, meu Deus. Falei, e o que tem que sua filha foi para a universidade? Ela tem muita droga, muita prostituição, muita perdição. Eu falei para ela assim, que evangelho que você ensinou para sua filha, minha senhora? Outro tempo atrás um senhor chegou para mim e pediu para eu levantar um clamor pelo filho dele, porque naquela empresa o filho dele era o único cristão. Ora para Deus guardar o meu filho, como se o filho estivesse no maior perigo do mundo. Eu perguntei para ele, que evangelho que você ensinou ao seu filho? Aonde é que a luz deve brilhar? Se o seu filho está trabalhando num lugar onde ninguém é crente, ele é o único crente, pelo amor de Deus, não fique com medo, mas levante as mãos e diga, Deus, obrigado porque colocaste uma luz nas trevas.
A gente tem que mudar a nossa visão, irmão. Que evangelho nós estamos ensinando para os nossos filhos? Eu não creio no evangelho de religião, eu creio no evangelho que muda a sua vida, que transforma a sua vida, que alicerça a sua vida. No evangelho que ensina você a cantar o cântico do apóstolo Paulo. Nesse evangelho eu creio que diremos, pois, à vista dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se antes foi Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que agora está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada, a angústia. Porque está escrito que somos contados como ovelhas mudas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nem potestades, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar deste amor. É neste evangelho que eu creio. É nesse Jesus que eu creio. O problema é que a maioria dos nossos evangélicos são evangélicos por causa da igreja evangélica. Eu não sou evangélico por causa da igreja evangélica. Se a igreja evangélica deixar de existir, eu continuo evangélico, porque a minha fé não é a fé na igreja evangélica, a minha fé é a fé nos evangelhos. Eu creio nos evangelhos. Nós temos, claro que aqui em Minas Gerais não tem, só lá em São Paulo onde eu moro, mas um bando de crentes. Ai, minha namorada me deixou, vou desviar. Ai, roubaram o toca-fita, não toca CD do meu carro, onde é que estava o anjo? Vai se converter, irmão. Encontrei com um pastor em depressão aqui em Brasília. Eu perguntei: por que você está deprimido? Ah, é porque Deus me decepcionou. Eu falei: o que Deus fez com você? Ele permitiu o ladrão roubar, entrar na minha casa. Roubou televisão, roubou videocassete, roubou as coisas todas. Eu estou decepcionado. Eu falei: por que você está decepcionado com Deus? Você tem que ficar decepcionado com os pregadores, com Deus não. Ele falou: como assim? Eu falei: pregador é que diz que ladrão não entra na sua casa. Jesus nunca disse isso. Leia Mateus 6,19: ajuntai tesouro no céu, aonde o ladrão não entra e não rouba. Só não entra no céu. Só não entra no céu. Jesus nunca enganou ninguém. Onde é que está a sua fé? Que evangelho que você tem crido? Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Diga: eu quero uma fé verdadeira, Senhor. Eu quero uma fé verdadeira. Ensine o evangelho para o seu filho. Não ensine religião para o seu filho. Ensine o evangelho. Mostre para o seu filho que Deus não é uma brincadeira, Deus não é o jeito da lâmpada mágica, Deus é Deus na sua vida. Ensine isso para ele. Deus é real. Mostre para o seu filho que a Bíblia é mais importante que o jornal, que a oração é mais importante que o jogo de futebol, que buscar a Deus é mais importante do que fofocar. Mostre isso para os seus filhos. Mostre o evangelho para os seus filhos. Aí nasce aqui um outro filho, versículo 19, Lameque. O Lameque tomou para si 2 mulheres. Ué, qual é o projeto de Deus? Gênesis 2: deixará o homem e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Que é isso, Lameque? Você não pode pegar 2 mulheres para ser esposa, é uma só para cada homem. Aí ele vai dizer para você: você não lembra? Aqui Deus não está presente, Deus não é bem-vindo. Aqui não existe a presença de Deus, e aonde não existe respeito pela presença de Deus, vale tudo. Eu quero 2 mulheres e eu vou pegar 2 mulheres e ponto, e acabou. Vão ser minhas mulheres. Começa a poligamia, porque Deus não é presente na geração de Caim.
Deus não é bem-vindo na geração de Caim. E onde Deus não é bem-vindo, os princípios de Deus são banalizados, os princípios de Deus são debochados. Veja o que acontece na mídia hoje, o tanto que debocham dos princípios de Deus, o tanto que lutam contra a família, e fazem como se estivessem certos, e nós é que estamos errados. Olha como que o sistema está tentando cuspir para fora os valores do reino de Deus, jogar para fora Deus. Nós vivemos nesse contexto, onde os lameques estão por aí, sai com quantas você quiser. Que negócio é esse de ser fiel a uma só mulher? Rapaz, o mundo é moderno hoje. Eu quero ter quantas eu quiser. É onde Deus não está presente, é onde Deus não reina, vira uma anarquia. E esse Lameque, ele tem 2 filhos com suas esposas. E olha aqui o nome dos 2 filhos, versículo 20 e 21: Jabal e Jubal. Se você está grávida, procurando nome aí para os filhos, está aqui, ó, bonito: Jabal e Jubal. Você está querendo nome para uma dupla sertaneja? Está aqui, vamos apresentar para vocês Jabal e Jubal. Legal, né? Esses nomes aqui são extraordinários, esses nomes. Então, se você estava procurando, não precisa procurar mais. Está aqui, ó. É o seu nome, menino, Jabal. E o seu, Jubal. Veja o versículo 20. O Jabal, ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha o que está acontecendo na geração de Caim. É uma prosperidade. E ele está com um sistema imobiliário, porque até então não chovia na terra, vocês sabem disso. Gênesis 2 fala que apenas um vapor subia e se transformava em uma neblina que regava a terra. Não tinha chuva, por isso ninguém acreditou em Noé. Longe do mar, nunca choveu. Construiu uma arca? Esse cara está louco. Então não tinha chuva. Então esse Jabal é o camarada que começa o sistema imobiliário para dar privacidade para as pessoas. Você precisa de uma cabana. Vamos construir uma cabana, vamos fazer uma tenda, porque lá na tenda ninguém vê o que você está fazendo. Você precisa de privacidade. E o negócio pega. O sistema imobiliário cresce. E também é um sistema de imóveis e um sistema de automóveis, porque naquela época, vocês sabem, quando diz que Jó tinha não sei quantas juntas de boi que arava a terra, é como se dissesse que ele tinha um monte de tratores, na linguagem contemporânea. Então era um meio de se mover naquela época, eram os animais, os gados. E o Jabal começa a pegar e marcar isso: Jabal, 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 Jabal. Ele tem o seu sistema de automóveis. É a prosperidade que está chegando em Gênesis 4. O negócio está crescendo. Ele começa agora a ser uma espécie de fazendeiro, marcar os animais. Aquilo que era do Senhor, agora ele diz: é meu, eu marco, tem a minha marca. Eu sou agora dono de muitos gados, eu sou fazendeiro, e eu sou construtor de tendas para dar privacidade às pessoas. É uma prosperidade que está acontecendo na sociedade. Olha hoje para nós. É o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão tão eufóricas pela prosperidade que está chegando no Brasil. Eu estou muito preocupado, porque eu acho que a igreja evangélica não está preparada para essa prosperidade. Eu acho não, tenho certeza, pela forma como se prega o evangelho na nossa nação, é um evangelho que vem atender a necessidade do bolso das pessoas e não do coração das pessoas. Então é um evangelho mercantilista, e essa prosperidade, ela pode vir, e como a igreja de Laodiceia, temos abundância, não nos falta nada, somos ricos, não precisamos nem de Deus, a presença dele está lá fora e a gente nem percebeu, nem percebemos porque não estamos aqui pela presença dele, estamos aqui pelos presentes dele, que a gente quer os presentes de Deus, porque a sua presença para nós é incômodo. Então eu acho que a gente pode correr o risco de fazer dessa prosperidade um bezerro de ouro. Aquilo que foi dado na mão de Israel para construir um tabernáculo, de Êxodo 25, versículo 8, eles fizeram um bezerro de ouro. O ouro que era para fazer um altar de adoração a Deus, fizeram um bezerro para pecarem contra o próprio Deus. Então eu fico meio assim: será que nós não temos problema em confiar em Deus? Nenhum de nós aqui, todos nós aqui confiamos em Deus.
E você pode dizer: Deus, eu confio em Ti, que o Senhor vai me prosperar, que o Senhor vai me dar aquele dinheiro que eu quero, eu confio em Ti. O problema não é você confiar em Deus, o problema é Deus olhar do céu e dizer assim: eu sei que Tu confia em mim, o problema é que eu não confio em você. Você vai passar a vida confiando em mim, mas eu não confio em você. Se eu te der o carro, vai virar motel. Se eu te der a chácara, você vai esquecer a igreja. Se eu te der aquele dinheiro, vocês estão me entendendo, queridos? Então tem pessoas que Deus diz assim: eu prefiro você assim, do jeito que está, porque estando assim você está salvo, do que eu dar para você as bênçãos que você está pedindo, mas sem ter estrutura, você vai ser um abençoado, mas perdido. Isso é verdade. Bom, isso é um outro assunto, né? Mas eu acho que tem endereço para alguém aqui. Recebe aí, em nome de Jesus. Versículo 21. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Avivamento musical. Até então não tem nada de música na terra, nunca ninguém ouviu falar nada de música. O Jubal, porque a música não é daqui da nossa criação, a música é da eternidade. A música nasceu no ambiente do Kairos, não nasceu no Cronos. A música nasceu em Deus, na eternidade passada. Esse camarada tem a capacidade de através de madeira, de criar certos tipos de instrumento que capta esses sons. E ele começa a usar esses instrumentos para trazer a música. Você já viu a influência da música? A gente não consegue viver sem música. O ser humano precisa da música, porque a música, ela nos transporta para fora da nossa realidade. Por exemplo, assista o filme Titanic, bem naquela hora que está lá o bonitão, a garotona lá, braço aberto. Go. Aí você olha, a gente é tão tonto que se imagina no lugar do cara. A música transporta você para lá. Você fala: nossa. Volte o CD ou o DVD ou a fita, volte. Passe a mesma cena, mas sem música. Olha um cara lá, braço aberto. Não tem graça. É a música que introduz você no cenário. É a música que joga você para dentro do ambiente. A música tem a capacidade de mexer com as ondas cerebrais. Alfa, delta, delta, e o cara vai. Tem gente que vai ao suicídio ouvindo música, porque ele chega lá embaixo no ômega. É verdade, mexe com as ondas cerebrais. Pessoas que se drogam, que se embebedam. Pessoas que encontram na música alguma inspiração para beber, para encher a cara, para pecar. A música vai criando um monte de ambiente, e o diabo sabe disso. E Ezequiel 28, ele foi o camarada que estava lá, regendo isso, entende muito bem de música. E a gente tem umas músicas que eu não sei, querido, como é que as pessoas gostam de escutar. Florentina é de Jesus. Eu não sei porque tu viu. Eu não entendo. Tem uma aí que canta que parece que alguém deu uma martelada no pé dela. E ela canta. Vende 1 milhão de cópias, 2 milhões de cópias no lançamento. Eu não entendo isso. Bom, eu entendo sim. É que às vezes a gente precisa de um doido para fazer a gente se sentir menos doido. Então, se aparece um cara doidão lá, eu vou comprar. Eu preciso que esse cara permaneça na mídia, porque a loucura dele me faz sentir são. Por isso que a sociedade mantém esses camaradas lá. Porque a loucura desses camaradas faz com que a sociedade se sinta um pouquinho mais curada. Então a sociedade sempre vai ter esses gadarenos lá, porque a presença do gadareno lá vai fazer com que as outras pessoas se lembrem. Eu doido? Doido não. Eu não moro no cemitério. Doido é aquele lá. Eu doido? Eu não. Eu ando com roupa. Eu não sou sensual não. Sensual é o gadareno que anda pelado. Minha filha, mas essa saia não, mano. Isso aqui não, eu não estou sensual não. Sensual é aquele lá que aparece lá. Vai lá, Craia, vai lá, Craia, vai lá, vai lá. Aquele cara doido. Aquele é doido. Eu não, eu sou normal. Então a gente precisa, as pessoas não percebem essa jogada, esse inconsciente coletivo, né, que a gente chama, que está aí. Mas para eu terminar, tem um camarada aqui, o tal de, olha que nome bonito, versículo 22. Zilá, pois, deu à luz outro filho e colocou o nome de Tubal-Caim. Tubal, Jabal, Jubal, Tubal, Caim.
E olha o que diz aqui: ele foi artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E aí você já vai ver em sequência, no versículo 23, ele dizendo: escute-me, mulheres, eu matei um homem porque ele me feriu, e eu matei um rapaz porque ele pisou no meu pé. Então esse Tubal-Caim, da geração de Caim, ele começa a explorar a terra, e da terra ele tira o bronze e o ferro, e na exploração da terra já começa, já logo em seguida, dizendo que 2 pessoas foram executadas. A linguagem hebraica do texto é que Tubal-Caim fez armas pontiagudas usando o ferro e o bronze. É o homem explorando a terra, para que dessa exploração nasça instrumento para tirar a vida de outros seres humanos. Armas, instrumentos de destruição. Olha para nós hoje. Por que estão lutando para invadir a Síria? Porque esses dias mandaram algumas bombinhas com gás, eu esqueci o nome do gás. Morreram mais de 1000 pessoas. Olha o que eles fazem com o urânio. A palavra koranon, que é a palavra céus de 1 Pedro, que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos ardendo em si se fundirão. A palavra céus ali é a palavra koranon, e o koranon, quem sabe, é derivado do urânio, e o urânio é o que eles enriquecem para fabricar bomba atômica. Leia Zacarias 14. As pessoas vão estar em pé e a língua vai apodrecer estando viva, vai cair a língua podre, as órbitas vão apodrecer, estando alguém conversando com seu companheiro, lhes cairão as órbitas, efeitos da bomba atômica. O fim está aqui no começo. Estão explorando a terra para construírem armas de destruição, e nós sabemos que um dia alguém vai apertar esse botãozinho. Basta você ler o Armagedon, você sabe disso. Basta ler Apocalipse 16. Mas para eu terminar, como eu não sou um pregador de desesperança, mas um pregador de esperança, olha o que diz o último versículo do capítulo 4: e a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Começou um avivamento na terra. Começou um grupo de pessoas que Deus levantou para invocar. O que é invocar? É chamar para se fazer presente. Era um grupo de homens dizendo: vem Deus e ocupa o teu lugar, a terra é tua e a sua plenitude, vem reinar. E Jesus veio e nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Queira ou não, os descendentes de Caim, os anticristo, a besta, o falso profeta, esses seres, esses governantes, queiram eles ou não, um dia a trombeta vai soar. Existe um grupo de pessoas da geração de Enos que Deus levanta em cada geração para dizer: vem, ó Deus, e toma o teu lugar. Vem, ó Deus, e toma o teu lugar. Eu tenho toda a esperança, em todas as partes do meu ser, de que eu vou fazer parte dessa bem-aventurada vinda da manifestação de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus. Eu quero convidá-los a ficarem em pé, por favor. Oh, aleluia. Não estranhe. Pedro diz: não estranhe esse fogo ardente que se manifesta no mundo, as pessoas vivendo desenfreadas no pecado. Não estranhe. Eles é que acham estranho vocês não correrem desenfreadamente com eles no pecado. Pedro diz: não estranhem a prova que vem sobre vocês,
porque o Espírito da glória de Cristo está em vocês. E chegará o dia em que o Supremo Pastor, Ele nos dará a imarcessível coroa de glória. Fica firme, não desista. O mundo jaz no maligno, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Consagre a sua vida no altar de Deus, reconsagre-se a Deus hoje. Nós não somos da geração de Caim, nós somos da geração de Enos, que estamos dizendo: vem, Senhor, e toma o teu lugar, venha o teu reino. O reino de Nabucodonosor já foi destruído, o reino de Alexandre o Grande já foi destruído, o reino dos imperadores já foram destruídos, o reino do anticristo será destruído, mas o reino do Senhor Jesus será estabelecido sobre essa terra e nunca mais terá fim, será de eternidade a eternidade. Vem, Senhor, vem, Senhor, e toma o teu lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, venha o teu reino. Nós invocamos o teu nome, nós invocamos a tua presença, e viveremos como sal da terra, e viveremos como luz do mundo, e viveremos como testemunhas de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por tua palavra. Nós te pedimos que, conforme diz o apóstolo Judas, os nossos pés jamais trilhem os caminhos de Caim. Nós te pedimos, conforme o apóstolo João, que não devemos amar o prêmio da injustiça como Balaão, e não devemos colocar os nossos pés nos caminhos de Caim, que era do maligno. Guarda-nos em teu amor. Queremos, Senhor, queremos ser como José. Nós queremos te servir quando estivermos sendo vendidos como escravos. Nós queremos te servir quando formos lançados em uma prisão por difamação. Mas nós queremos continuar te servindo quando a posição de honra chegar. Nós vamos continuar dizendo que só o Senhor é Deus. O Faraó vai saber, o mundo vai saber, todos saberão que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Guarda a tua igreja nessa geração, guarda os pregadores dessa geração, guarda os nossos pastores dessa geração, e leva-nos a viver na rocha, para vivermos de forma inabaláveis. Em Cristo Jesus, o Senhor, pedimos assim. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Pode se assentar, por favor. Pastor Gildo, eu vou só dar um anúncio para vocês. Eu tenho um monte de material lá, conforme eu avisei vocês, ao adquirir esse material.